Olá, pessoal. Eu sou a professora Paola Zordan e hoje nós vamos falar de emblematas, tarôs, que estão relacionados às emblematas, para pensar a iconografia das lições de moral que o Goya vai satirizar no final do século XVIII. Então, é uma história bem sucinta, mas são muitas imagens. A gente vai trabalhar hoje com uma inflação imagética para poder entender o contexto dessa criação de imagens alegóricas, figuradas, satirizadas dentro do que se traduz como emblemata, que são mnemotécnicas, assim como os tarôs, os taroques, para pensar essa iconografia das lições de moral. Eu vou começar com o Todorov, naquele livro Goya, Sombra das Luzes, que vai tratar da vida de Goya e dos problemas epistêmicos, dos problemas de pensamento que a obra do Goya nos coloca ao fim do século XVIII, início do século XIX, a partir dessa frase que, depois de todo esse percurso que a gente vai fazer entendendo essa iconografia, olhando numa amostragem ampla, como tem sido essas aulas assíncronas, que a imagem é pensamento. Todorov vai defender essa imanência entre aquilo que se apresenta enquanto imagem, enquanto espelho de uma realidade, enquanto produção de um pensamento. Não tendo essa separação, a imagem como uma representação, mas sim a imagem como o próprio pensamento se organizando e se apresentando. Então, por isso eu vou fazer uma linha, uma espécie de linha de tempo, tá? Vai ser um pouquinho demorado, algumas imagens eu vou passar muito rápido, e nós vamos pensar o que é que essa relação do pensamento, da produção de conhecimento com a imagem e com o livro. Porque todas essas imagens aqui, especialmente as imagens emblemáticas, que têm atributos e que estão relacionadas à palavra escrita e a uma lição de moral, elas vão perpassar todo um conceito de educação, que é escolar e não é apenas escolar, também é uma educação de salão. E, por exemplo, essa ideia de que a imagem vai produzir e criar um pensamento, um contexto. Aqui uma dessas imagens, inclusive, é da didática magna. Então, tem essa relação do didatismo da imagem e da relação do texto e da imagem. Para compor essa aula, eu usei as seguintes fontes, né? A livraria online de Harvard, a livraria do Congresso Nacional Norte-Americano, mais sites de repositórios livres, né, de público domínio, que tem, e especialmente os Gutenbergs, os arquivos da organização Gutenberg, a Biblioteca Nacional, né, de Londres, agora não vou me lembrar o nome em inglês, e há muitas dessas imagens dos arquivos Gutenberg, que são mais difíceis de serem localizadas, ou algumas que estavam com né, impressão um pouquinho menor a definição, eu procuro daí no Commons da Wikipédia aquela imagem que está em determinado documento para poder reproduzir aqui. Então, aqui é essa relação. Essas imagens, né, do livro, da relação do professor com os alunos, que estão em todas essas iluminuras aqui, a maioria até o século XVI anônimas, a gente não sabe quem é o artista, até porque o conceito de artista veio muito depois. Elas aqui, então, até a ideia já de um impressor, né, no século XVI, 1521, e aí nós temos o crédito do impressor e não do desenhista, daquele que produziu ou reproduziu, porque vocês vão ver aqui também, uma das questões que vai ser colocada aqui é o quanto uma imagem se reproduz, enquanto uma imagem está dentro de outra imagem, assim ad infinito. Então, do livro, do ensino dos pequeninos, da didática magna,
a questão da formação das disciplinas do conhecimento a partir de livros e de imagens, e aí quando chega o impressor, aquele que vai, né, imprimir as imagens, e elas vão poder ser reproduzidas muito mais do que na Idade Média. Então, eu vou começar com uma imagem que obviamente não é do século II, mas é um esquema cosmogônico, né, chamado Theta Biblos, ou Apolesmatica, que seria o quadripartido da organização do universo, nesses círculos concêntricos que se movimentam. E isso é a cosmogonia, o desenho astronômico de Cláudio Ptolomeu no século XII. Isso vai perpassar, né? E isso é uma mnemotécnica. Isso vai perpassar até o iluminismo, mesmo que o sistema de Ptolomeu mude, mas a gente vai ver, então, muitas imagens concêntricas que apresentam o zodíaco, que é aquelas estrelas que o Sol vai percorrer em volta da Terra, e que são um referencial para a observação humana desde os caldeus. E isso vai perpassando e vai se reconstruindo, e a gente vai ver como essa organização do cosmos e do pensamento e das palavras e dos conceitos é imanente. E eu vou começar no século XII, tá? Embora eu tenha mostrado ali algo da Antiguidade Clássica, que eu vou voltar para a gente entender. Então, o que não é dos repositórios de imagem, tá? Os sites estão aqui no próprio slide. Hildegard de Bingen foi uma monja alemã, o que hoje seria chamada alemã, naquela região setentrional do norte, do centro-norte europeu. E ela escreve um livro chamado Cívias, Cito Vias Dom, o caminho para Deus. E ela desenha e ela escreve. E as imagens que eu vou mostrar da Hildegard são todas manuscritas. Século XII ainda são iluminuras, e os livros eram manuscritos, né? Todos os livros nos monastérios eram escritos à mão ou reescritos à mão. Assim, todas as Bíblias, todos os tratados aristotélicos, todos os tratados antigos. Aqui é o frontispício, que é a primeira página do livro. Muitas vezes esses livros ainda não estão costurados, de 1151, ano de 1151, século XII, aí o Hildegard recebendo a sua visão, né, as suas revelações, para escrever, então, o seu livro. E aí nós vamos ter toda uma organização também concêntrica de coros de anjos, e isso tem a ver com visões celestiais, visões, revelações que ela teve. Então, aqui outra revelação, tá? Então, não vou adentrar em nenhum livro, mas mostrar, né, como... E aqui, esse aqui é muito interessante, essa página. Se vocês olharem ali no canto direito da imagem, no canto esquerdo do espectador, ela se desenha tendo a revelação e entendendo o homem dentro dos dias da criação, ou seja, o homem sendo criado depois de 6 etapas, que são as etapas da criação divina. E aqui uma organização cosmogônica de esferas, né, com uma explicação que Deus está acima, né, da humanidade, dos santos, aos seres humanos e os povos e a natureza. Então, essa organização hierárquica do cosmos. E aqui também uma organização já com sectarizações sociais, né? Inclusive com a heráldica, com os mártires, os reis, como eles se organizam. E quem ela viu, né? E depois de Deus, os anjos. E essa é uma imagem muito interessante, que é um aspecto que eu vou abordar também na questão das emblematas e da produção de mnemotécnicas modernas, e como elas vão chegar naquele momento de transição de séculos, de decadência do iluminismo no fim do século XVIII, que é o sincretismo. E eu defendo que o sincretismo não é um conceito colonial do novo mundo, das grandes navegações. Ele acontece na Idade Média, ele acontece no mundo antigo,
né? Os panteões são sincretizados e aqui são as religiões monoteístas. Essa é uma imagem que não é só a de Edelgard de Bingen, existe outras iluminuras que apresentam isso, que é a igreja uma feminina abraçando a sinagoga. E aqui, então, é importante lembrar, tá? As mulheres, as monjas, tinham na religião cristã uma presença ativa até o século XII. As diásporas dos hebreus acontecem a partir do século X, né? Então existe toda uma absorção de conhecimentos das escrituras hebraicas dentro dos monastérios, e no século XII há um concílio muito rígido que proíbe as mulheres de pregarem, de darem aulas, né? Então aqui a gente pode ver a presença das religiosas junto com os frades nessa vida monástica e no início das universidades. E isso é proibido. Elas se tornam, a partir desse concílio a partir do século XIII, as religiosas, as freiras, se tornam obrigatoriamente reclusas e confinadas. Isso é um dado importante e que muda totalmente a relação com o conhecimento e cria um certo patriarcalismo dentro do conhecimento, né? Dentro da produção de conhecimento. Essa outra é o detalhe de um livro, de uma iluminura, chamado O Livro dos Planetas, né? Eu mostro o sincretismo na absorção do motivo ornamental céltico, esses círculos concêntricos que têm uma inspiração dos povos bárbaros. Nesse Liber, né? O Liber é sempre um livro, esse aqui já é do século XV, Synonimorum, ou seja, das relações entre as coisas. Aqui uma Santíssima Trindade, que é um dogma da igreja, porque Deus é tripartido, né? Então isso também tem uma relação com a antiguidade, né? E a absorção do ornamento. Se eu pegar aqui um livro de ornamentos que a gente teria que ver, eu me esqueci de marcar, mas aqui é nitidamente né, os ornamentos célticos. O que nos interessa, né, pensar que essa relação de um livro com determinados que tem um tratado ou com determinados enunciados e determinadas imagens vai, por tradição desde a antiguidade, criar uma disciplina. Ou seja, uma relação, alguém que conhece aqueles tratados, que tem domínio daquela matéria, e a palavra é matéria, e que tem discípulos que se envolvem com esses mesmos livros e aprendem essa matéria. E isso é a origem do que, na Idade Clássica, no Barroco, vai ser as disciplinas do conhecimento, ou os campos de conhecimento, ou as áreas de saber. E aqui, então, nós vamos ter uma iluminura que apresenta as 7 artes liberais, que são os campos de conhecimento ou as matérias curriculares do ensino medieval. E eu vou chamar a atenção para a geometria. Tá? Vou puxar a brasa para as artes visuais, que é o meu campo, hoje dito meu campo, porque a geometria, tá? Já vou explicar, mas aqui, ó, essa é a outra iluminura, que vocês vão ver as 7 artes liberais, eu já vou expandir qualquer uma delas, e aqui embaixo os 4 evangelistas, 4 profetas, mostrando também a importância de um outro livro, isso aqui já é uma iluminura cristã, né? Um outro livro que está não abaixo, mas na base desse círculo do conhecimento das disciplinas liberais. E o sentido da palavra liberal é bem importante. Então, aqui só para vocês verem como as imagens se reinventam e se reproduzem, porque elas são mnemotécnicas, elas são imagens para ensinar, né, e mostrar os atributos de cada uma dessas disciplinas. Então, no currículo medieval, nós vamos ter o trivium, que é a retórica, a gramática e a lógica. Então, para se tornar um eclesiasta, tu tinha que aprender a falar, aprender a ler e escrever, ou seja, decodificar as palavras escritas,
gramática, e a lógica, que advém da dialética aristotélica, que prescindia, né, todo um conhecimento do verdadeiro e do falso para poder ter a resolução de determinados problemas que estão dentro daquilo que vai se estruturando como teologia. O quadrívio, que era a aritmética, que envolvia as 4 operações, né, e as relações pitagóricas com os números, a música, que era o canto gregoriano, e aí a escritura musical, a geometria, tá, que eu puxo aqui, destaco, por ser a tataravó do que hoje é artes visuais, e a astronomia. Por que eu chamo a atenção disso? Porque as artes visuais, antes artes plásticas, antes belas artes, elas têm, via o espaço conquistado ou, né, estratificado pela geometria, uma legitimidade curricular que as artes cênicas, a dança e o teatro não vão ter. Poderia, né, se eu fosse da música, eu iria ressaltar a música. E a astronomia, algumas vezes é chamada de astrologia. Logia eu estudo, nomia, né, aquelas disciplinas que vão nomear. Hoje a gente diz astronomia, mas na época era o estudo dos astros e do cosmos, a astrologia. Mais uma vez, né, aqui o estudante se debruçando sobre um papel e sobre uma mnemotécnica na própria iluminura, no próprio e no manuscrito, junto ao manuscrito explicativo. Quem terminava o quadrivium era doutor da igreja. Pensem bem, né? A gente hoje termina o quadrivium no 5º ano, não, 6º ano, 7º ano do ensino fundamental. Chamo atenção para a geometria, que eu aumentei a geometria com o seu atributo compasso, que é o seu símbolo, né, visual mais comum, porque é a geometria que vai ser aquela disciplina que vai produzir a organização mnemotécnica via a organização visual, o desenho, né? E ela é aquela que vai produzir o desenho. Então, essa ideia, depois o compasso vai aparecer nas místicas do século XVII, XVIII, como um dos elementos mais divinos. E a geometria tem a ver com essa ideia do criador geômetra, do grande geômetra. E aí aqui, então, o desenho, eu vou chamar a atenção aqui do século XIII, né, a figura divina, Jesus, ou Deus, o Pai ou o Filho, desenhando, formando o universo. E já uma ideia de circularidade nesse universo. E aí um outro manuscrito com os 4 humores, que tem a ver com os 4 elementos, o zodíaco, atributos, né, das virtudes, os meses do ano, os dias do mês. Então aqui é uma espécie de calendário que tem a ver com os humores, com as 4 estações e os 4 elementos. Também um manuscrito por volta do século XV para XVI. Ou então os almanaques médicos, ou os guias, a gente pode chamar almanaques, guias, tudo isso são livros, mostrando esse homem zodiacal e explicando a anatomia humana a partir dos signos zodiacais num manuscrito. Então aqui nós vamos ter de novo essa ideia do se debruçar, essas figuras que mostram quanto essa secularidade se debruça em cima dos manuscritos e das iluminuras e depois de outras formas de livro, então desde o pergaminho, do rolo, até o códex, que são páginas costuradas, para produzir conhecimento, mesmo que seja o conhecimento mundano, como o do Codex Manesse, que é um dos livros de iluminuras que fala de canções, né, em Heidelberg, ali de cavalaria. Então é um outro tema, não é um tema erudito, não é um tema escolástico relacionado às artes liberais e às disciplinas do conhecimento, mas ele é um livro, né, e eles trazem muito essa questão, além da relação cortês do cavaleiro,
Essas canções também apresentam a heráldica e vão apresentar, de alguma forma, os feudos, ou as casas, as famílias. E, então, tem uma função política a apresentação desses brasões de heráldica. E por todos esses séculos vão ter muitas Bíblias. Tá? Então, aqui é uma iluminura de um pedaço de uma Bíblia que está na Catedral de Esztergom, né, também por volta do século XIII. Então, as Bíblias eram ainda escritas à mão. Eu não vou aqui falar de todos os tipos de Bíblia, né? Vou tentar me deter nas emblematas, mas de alguma forma é importante apresentar o quanto as próprias Bíblias tinham as suas versões ilustradas. Essa daqui é uma das mais antigas, é o Codex Palatinus, que está na Biblioteca Apostólica do Vaticano, e de 1871, século IX, para vocês verem a relação de texto com a imagem. A imagem se sobrepõe, aqui a história do Gênesis, a imagem se sobrepõe ao texto. E, ao mesmo tempo, vão aparecer Bíblias que são especulares, que não têm texto, que elas vão ser totalmente iluminuras, com desenhos, né? Aqui eu vou chamar a atenção para o Vulnus Christus, que é essa figura ogival, onde se encontra o Cristo, lembrando que essa mão, que é o símbolo da bênção papal, né? Ela conta a história que, como a bênção rabínica, né? Assim, o São Pedro não tinha 2 dedos, né? Então a bênção papal virou assim. E aqui a nascimento de Eva, né? Saindo de dentro de Adão, na parte de baixo. Essa Bíblia de Kohlberger, 1483, a gente vai ver também o nascimento de Eva, saindo de Adão, né? E também a organização circular da criação. E aqui uma Bíblia, daí Bíblias que começam a ser impressas, eu já vou falar da impressão, em xilogravura. E essas Bíblias são coloridas, algumas não coloridas, né? Esse aqui é um Apocalipse de São João, que é um dos primeiros livros impressos. E essas Bíblias impressas em xilogravura, então elas vão ter inclusive erros, aqui vocês podem olhar, tem até o borrão, né, da impressão. A xilogravura era uma chapa inteira, então os tipos que estão ali, eles eram gravados na madeira, e assim tu tinha uma reprodução muito maior daquilo que até o século XII ficava numa biblioteca, dentro de um monastério, com pouco acesso. No momento em que essa Bíblia começa a ser decalcada, impressa na madeira, em tábuas de madeira, ela tem uma propagação maior e tu pode fazê-la circular até em outros espaços do próprio monastério. Como essas Bíblias, que são, a gente poderia dizer, precursoras das histórias em quadrinhos, elas são chamadas Bíblia Pauperum, ou seja, a Bíblia dos pobres, especialmente porque elas têm muito pouco texto e a história era contada pelas imagens. Então, isso que nos interessa, né? A Bíblia dos pobres, porque é que o pobre não tinha letramento, não sabia ler e escrever, não tinha tido chance de decodificar a gramática, não tinha aprendido gramática. É interessante a relação, né, da gramática com o magistério e a palavra mago, né? Até o século XII, aquele que conhecia determinados códigos, era mágico, porque aquilo ninguém entendia. Então, aqui uma cena de peste, né, que eu chamo a atenção, que é do Golden Haggadah, que é um manuscrito de origem hebraica, que supostamente teria chegado na Europa via Mediterrâneo, em Barcelona, e que está na British Library, em London, que é uma das fontes, e aqui é uma cena de peste, que eu achei importante mostrar nessa iluminura, né, a relação com a doença, para a gente pensar e pensar, né, especialmente porque vem essa acusação, daí tem um problema antissemítico
nesse século XIV, de que seriam esses povos, né, esse êxodo da diáspora que trouxe a peste para a Europa, o que não há evidência, tá? Também é do fim da Idade Média, da Baixa Idade Média, essa iconografia que a gente vai chamar Ars Moriendi. Por quê? Ars Moriendi, no momento em que o que vale é a vida eterna e não a terra, tudo que é material, né, por toda uma tradição gnóstica platônica, não tem importância, o que interessa é o momento da morte. Essa morte era o grande acontecimento da vida, e é a morte que fará tu te encontrar com Deus e ser eleito ou ser condenado e danado. Então aqui, só para vocês verem, todas as versões desde 1500 até 1500, desde 1488, todas as repetições da mesma estilogravura. Aqui outras estilogravuras de Ars Moriendi, essa aqui tem cor, a cor é carimbada posteriormente, eu já vou mostrar como é que aparece. Essa aqui do século XV, ou seja, todo o acontecimento da morte é um juízo da própria existência de cada indivíduo, e aí vocês vão ver, vão aparecer emblematas dizendo que a morte é igual para todos, para o pobre, para o rico, para o rei, né? E ao mesmo tempo é um momento de maior tentação, de maior provação da fé. Então aqui, ó, a cama e todas as coisas, e muitas vezes na Ars Moriendi vai mostrar o que aquele homem fez durante a vida, tem toda uma narrativa, né? E essa aqui é também uma estilogravura com impressão. Então, entre Cristo e o demônio, sempre o morto se colocando entre o bem e o mal, entre a igreja e as tentações animalescas. Aqui uma última, essa aqui já mostrando que o texto, e esse acompanhamento do texto ou da lição de moral tem um fundo já explicativo, né? Tem toda uma tradução do porquê isso e aquilo. E aí a alma saindo pela cabeça, ó. Os demônios aqui já estão desapontados porque a alma está sendo recebida pelos anjos. E aqui então outra explicação, essa aqui é uma outra versão daquela mesma que vocês viram antes, que a cama está acima da arquitetura, ou seja, já é uma certa abstração de que todas as realizações são a base do leito de morte. E aqui, então, um códex, que é o livro de Alciato, que eu vou mostrar, que sobreviveu, né, de 1586, para vocês entenderem a diferença do códex depois do livro, que não é costurado e que também é considerado livro, e pensar que a origem da palavra livro, em espanhol, ela tem uma relação com o livre e com a ideia das artes liberais, que é pelo livro que o espírito, pelo conhecimento, especialmente dos livros consagrados pela igreja ou canonizados, não são canonizados, tá? A palavra não é essa, mas assim, aceitos pela Madre Igreja, que o espírito se liberta, que é uma ideia socrática, né, de que a libertação se dá pelo conhecimento. Então, assim, de uma maneira bem ampla, né, embora tenha os almanaques, que são as miscelâneas, o que define uma disciplina, em geral, é um tratado. E esse tratado tem muito mais texto, tem imagens, mas tem muitos textos. Mas também vão ser populares durante toda a Idade Média, e depois, especialmente com a impressão, os manuais ou guias, né, para determinadas profissões e ofícios que ficam entre o ofício da arte aplicada, da arte servil e da arte liberal. A exemplo da arquitetura, ars reales, que na tradição alexandrina, no tempo de Ptolomeu, lá no século II, ela era considerada uma arte liberal, assim como a ars curandis, que era a medicina. E elas têm guias, não exatamente tratados, então elas ficam num espaço que não é arte servil, mas não é arte liberal. E aí nós vamos ter miscelâneas, bestiários, crônicas,
né? Livros de crônicas que vão envolver miscelâneas, que vão envolver bestiários e algumas vezes alguns pequenos tratados, que são breviários, em geral os bestiários, as miscelâneas e as crônicas são desenvolvidas em breviários, que tu lê livros de orações, livros que tu lê um pouquinho por dia, e aí, a partir do século XVI, as emblematas, que misturam um pouco de elementos dos livros anteriores. Tudo isso é livro. É muito difícil fazer uma separação porque existe tudo em tudo. Fato é que o estilo da emblemata enquanto livro, de acordo com esse site Weekend, né, eu contei 52 emblematas. Embora nesse site eles não coloquem outros livros que têm emblemas e que poderiam ser considerados e são chamados de emblematas, como eu vou mostrar para vocês. Então, de 1531, quando a gente vai ver a primeira emblemata, até 1735, 10 anos, 11 anos antes do nascimento do Goya, nós vamos ter essa produção massiva de livros com lições de moral pela Europa. E esses livros abundam, né? Especialmente os tratados, as crônicas e as miscelâneas, as mnemotécnicas com esses esquemas cosmogônicos, especialmente os 7 céus, que vão fazer a relação com as 7 artes liberais, com os 7 dias da semana e os 7 planetas e o que mais que é 7? E assim, as 7 virtudes e os 7 vícios. E outros, né, de novo, aquela figura que vai aparecer também ainda no século XV, XVI, do homem zodiacal, e alguns mais elaborados, já com explicações. Esse aqui é um das iconografias. E aí nós vamos já ter, no século XVI, o primeiro conceito de enciclopédia, de juntar todos esses conhecimentos, no que depois vem se tornar um projeto enciclopédico, né? Então, aqui, lucubrações, eu não vou ler em latim, né? Da absolutíssima ciclopaideia, que é essa ideia, né, de caminho educativo de todos, o paideia, do conhecimento, da própria educação, né? Um ciclo, a educação circulando. Esse é o conceito. E aí, uns livros como esse, por exemplo, as Muito Ricas Horas do Duque de Berry. São livros encomendados, não são livros feitos nos monastérios, né, porque por essa época, no final da Idade Média, início do que se chama Idade Moderna, né, no prenúncio do Renascimento, o norte da França, o sul da Alemanha, começam a ter produção de iluminuras não monasteriais. E essas iluminuras de 1410 são um livro encomendado para o Duque de Berry, que tem a relação com as histórias bíblicas sucintas, alegorias e desenhos para marcar tipo um calendário com os 12 meses do ano, e aí as estações e as práticas ligadas a cada mês do ano. Há os trabalhos rurais, né, as ocupações no campo, e essas ocupações elas vão aparecer também em iluminuras como os planetas, e há uma iluminura bastante recorrente, aqui já é uma gravura em metal, que são as crianças de Vênus, as crianças de Marte, as crianças de Mercúrio, que vão mostrar atributos, e isso não é medieval, isso vai aparecer na emergência das grandes cidades e no crescimento dessas manufaturas e dos ofícios que vão fomentar o mercantilismo inicialmente nesses centros urbanos, nesses feudos em expansão, que vão aumentando seus muros por pessoas que chegam, especialmente, né, povos
que por questões de diáspora e êxodo vão chegando em torno dos feudos, criando feiras e fazendo trocas. As crianças de Mercúrio estão ligadas aos trabalhos manuais, à escultura, ali vocês vão ver a marcenaria, a pintura, e também a produção de livros, e a produção de luminuras e também a música, né? Ali ao teclado, né? Especialmente a música e também a questão da prestidigitação, de usar as mãos para criar maravilhas, como se dizia na época, coisas novas, coisas que, né, causavam. E ao mesmo tempo Mercúrio é um deus da fala, ou seja, da retórica, da conversa e do comércio. Então tem a questão da troca, que tudo isso envolvia. E é nesse período, nós estamos aqui marcando o século XV, XVI, que vai se estabelecer uma divisão muito marcada entre a oficina, onde se desenvolvem esses ofícios, especialmente os artífices, né, os artesãos. Aqui a gente tem uma figura de uma estilogravura de sapataria, e os estúdios, onde se estuda, onde estão os livros. O estúdio, para um artista, só vai ser assim denominado no século XIX, porque só depois de muito tempo de belas artes acadêmicas que vai se entender o artista como um estudioso e um conhecedor de uma matéria, como eram os doutores da igreja medieval. Mas, de fato, o estudante é esse que se debruça dentro de um estúdio, que tem uma determinada iluminação e que está cheio de livros e manuscritos e mnemotécnicas. E toda imagem tem um caráter mnemotécnico. Então, aqui, se vocês olharem, o manuscrito vai explicar por número o que é cada elemento. Um dos livros mais famosos é o Liber Chronicarum, ou seja, uma crônica, chamada Crônica de Nuremberg, porque foi impresso em Nuremberg, entre muitas outras. Tem várias versões, porque é xilogravura, mas a versão ilustrada é uma. Então, mostrava cidades da Europa, né, já do Renascimento, mostrava ícones religiosos muito importantes para a cultura cristã, né? Então, o culto mariano, muito presente. Organizações cosmogônicas inserindo, né, toda uma esfera teológica nesse cosmos, ainda no sistema geocêntrico do Ptolomeu, mitos bíblicos como a Arca de Noé e a genealogia, por exemplo, do Carlos Magno, como que ela chega, né, a partir de toda essa heráldica dos brasões nas casas dos nobres, dos aristocratas daquele momento. E é interessante ver que o brasão, a junção das casas vão formando brasões cada vez mais repartidos, porque são muitas famílias que vão se unindo, e o poder aristocrático que vem lá dos generais romanos se fortalecendo através desses senhores, né, que tinham as fortificações feudais. E aqui, então, uma genealogia ainda maior, e aí todos os nomes dos duques, quem são, com quem casaram, né, e como as casas vão se unindo. Lembrando que o casamento ainda nesse momento é uma junção de poderes. E aí, claro, os que vão para a igreja, se tornam bispos, estão dentro, né, das árvores e mostrando a relação dessas casas com a igreja ou com cavaleiros que foram celibatários, mas defenderam essas terras. E essa é uma gravura das Crônicas de Nuremberg que eu vou chamar a atenção, porque ela tem esses 3 sóis que vão aparecer depois na iconografia das armas das artes, né? E porque as artes vão estar ligadas à produção de imagem e à produção de conhecimento, como mostram as artes liberais. E aí, pelo conceito de arte, nós temos que lembrar que para os romanos a palavra arte, que não existe para os povos ameríndios, que não tem uma tradução, ela é aquilo que distingue o homem da natureza. Ou seja, qualquer procedimento, qualquer desenvolvimento, tudo que o homem faz
E essa compreensão, né, que não é da natureza, é arte. Tá? Embora exista arte erótica, que seja técnicas, né, de sedução, que também não são da natureza. Bom, aqui nós vamos ter os livros. Aqui acho que dá para enxergar bem os carimbos das cores em cima da gravura original. E essas chamas, elas têm um sentido ambíguo, que os livros podem ser queimados quando eles são perigosos, mas também os livros são a chama do conhecimento. Né? E aqui a gente pode pensar nesse momento, né, de tantas dificuldades dentro das universidades brasileiras, as chamas trinas, né, de pesquisa, ensino e extensão, que nesse momento estão sendo, né, a trindade. Então, o conhecimento tem 3 mãos. Né? Um é a produção do conhecimento, o outro é como se ensigna, como esse signo é decodificado e apreendido, e o outro é como ele se expande, né? A questão da extensão. Outro sistema mnemotécnico muito parecido, circular, que eu estou insistindo em mostrar, com os 4 humores, né, ligados, né, os 4 guardiões, os 4 ventos, sempre essa quadripartição da organização cósmica, até porque essa questão de quadrangulação é a própria superfície e o corte do livro e o corte da própria sala, da própria classe, né, onde da própria cátedra, que também tem um assento em geral quadrado. Então, aqui outro manuscrito, 1475, já com as questões de anatomia. Esse aqui é uma representação de circuncisão. E aí, pela circuncisão, dentro do livro das Crônicas de Nuremberg, aparece uma menorá, né, chamando atenção para a inserção da cultura hebraica e culminando com essa representação do Templo de Salomão, que se torna, né, a imagem de uma cidade celestial. E eu vou chamar, então, né, atenção para um sincretismo que vai acontecer no Renascimento. E aí nós vamos ter, né, no século XVI, livros que têm tanto as letras hebraicas quanto letras latinas para explicar portais e que vão começar a estruturar a árvore da vida cabalística tal como nós conhecemos hoje. E aí, então, aqui, relações com esquemas alquímicos, letras e textos manuscritos em hebraico. E essa xilogravura mostra os bispos conversando com os rabinos e mnemotécnicas que misturam, né, letras hebraicas ou então as virtudes clássicas da igreja com a árvore da vida, com um tipo de árvore da vida, com profetas e da Torá. Então, toda essa relação nessas mnemotécnicas que vão permitir, no século XV e XVI, o que o Raimundo Lully vai chamar de arte combinatória, que é essa relação entre planetas, metais, plantas, dias da semana, tudo tem uma relação. Esse conhecimento, essa ideia que forma uma teia, né, interessante, e isso aqui pode se pensar como precursor hoje da linguagem binária, porque né, tu vai criando algoritmos e aí tem isso aqui é uma das mnemotécnicas, uma das explicações do Raimundo Lully, e que tem uma relação com o que está sendo chamado a liquid, né, a substância infinita, que nós vamos encontrar depois em Spinoza. Essa outra árvore da vida mistura, né, o alfabeto hebraico com os números, com as potestades, com toda uma explicação bíblica e, ao mesmo tempo, que está ali no centro é o nome de Deus e é também Jesus. Então, tem essa explicação da Cabala à luz do cristianismo, né, tratando já o Jesus como um Messias. E aí, aqui um manuscrito árabe,
né, já trazendo outros elementos de outros povos que também são sincretizados no Renascimento, especialmente no século XIV para XV, e isso vai produzir, né, vai modificar totalmente a visualidade. Essas aqui são cartas de um povo chamado Mamlek, que é do norte da África, beirando o Mediterrâneo, que são cartas para tu encontrar os números. Então, todas elas são numerais e tem uma função, e são os naipes, que vêm a se tornar os naipes. E isso entra, né, a partir do século XIV na Europa, são iluminuras, são cartas, mais ou menos, né, tamanho de uma mão, um pouquinho maior, cartões, e são, em geral, entram em palácios, porque são coisas caras, e a gente vai ver, então, no século XV, né, a absorção desses motivos islâmicos, decorativos, ornamentos, nas cartas que vão ser ilustrações alegóricas do juízo final, como essa aqui, ou então de situações sociais, né? Então, nós temos um tarô, e aí são chamadas taroques, porque elas eram jogadas, elas eram brincadas, não eram costuradas em códex, e elas eram distribuídas, colocadas na mesa, né? E claro, essas pintadas à mão, como as que foram feitas pelo Bonifácio Bempo, que era um miniaturista, era um pintor de miniaturas, foram encomendadas pelos Sforza de Milão quando casam com essa família Visconti para um casamento em 1460. Então, o tarô Visconti Sforza é o primeiro com 78 pranchas que tem a absorção dos naipes, que são, em geral, o as de ouros, que é a moeda, tem o brasão da família que encomendou. E em algum elemento, em alguma faixa, o nome do desenhista, o nome da situação e depois, posteriormente, do impressor. Então, aqui a papisa Joana, o prestidigitador ou o mago é esse que na feira está mostrando, né, as suas habilidades, e o miserável ou o louco, aqui. Né? Aí, então, o tarô de Carlos VI, nós vamos encontrar várias figuras. Eu vou chamar a atenção para a figura do enforcado, esse que segura os sacos de dinheiro de cabeça para baixo, porque, na verdade, ele no português foi traduzido por enforcado, mas ele é o pendurado. E ele é pendurado porque ele está devendo. E é uma pintura, é uma representação de infamante, né? Para dizer, esse aqui deve dinheiro. E aqui, então, as figuras, né? O mais velho, inclusive a figura da morte, a imagem da temperança, que mistura água quente com água fria em 2 jarros, que é uma imagem das virtudes, a gente vai encontrar ela recorrente. Um tarô de Geoffrey Catelin, de Lyon, também do século XVI, aqui uma imagem um pouquinho maior do Visconti Sforza. E aqui, então, as reproduções, porque eles são repintados. Né? Então, a princípio, se atribui a Bonifácio Bempo o primeiro, mas existem muitas versões das mesmas cartas. E chama-se atenção aqui que a carta do mundo, essa que tem os 2 anjinhos segurando, o mundo é Milão. Então, tem as cartas vão representar a realidade, elas são mnemotécnicas, elas são lúdicas e elas têm uma lição, uma demonstração de poder de quem as encomenda, e isso vai se perder no momento em que a iluminura vai dar espaço para a gravura. Aqui o enforcado do Visconti Sforza, mostrando, né? Então ele escolhia aquele que me deve dinheiro, ou então a pintura infamante existia, colocar o retrato de alguém que te devia, que tu podia até convidar para festa, né? E colocava para ridicularizar o devedor. São chamadas também de emblematas imagens alquímicas, como essas Splendor Solis, também do século XVI, que são nitidamente descrevem os processos alquímicos. É atribuído a um possível alquimista chamado Salomão Trismozin,
né? E aqui eu vou mostrar algumas imagens do Splendor Solis. Aqui a Arma Artis, que representa a clareza daquilo que é a arte, e elas são reproduzidas, tá? E às vezes reproduzidas, inclusive, nos seus motivos decorativos de margem. E essa reprodução, ela vai sendo copiada. Vocês vão ver que uma tapeçaria tem a organização, algumas flores vão mudando. Essa Arma Artis, ela tem elementos de atributos que tem a ver com a tripartição também do conhecimento, e às vezes esses sóis são 3 sóis ou 3 rostos, e são as 3 fases da obra alquímica, que é muito mais simbólica do que química. É interessante que isso é reinventado depois pela maçonaria, pelo Rosa Cruz, e até hoje, né? Essa aqui é uma Arma Artis de 2008, dessa artista Laurie Lipton, e aí é acrescentado a biblioteca, os livros, dentro desse esclarecimento. Isso aqui depois repercute no iluminismo. É a arma porque é um escudo, ou seja, eu estou protegido pela arte, pelo conhecimento. É uma alegoria. Aqui mais um pouquinho, aqui outra recriação, né? E aí, então, o Sol Negro do Splendor Solis, que seria a última iluminura de 22, tais quais como chegam os trunfos do tarô a partir do Visconti Sforza, né? Do tarô Sforza. E aí nós vamos ter um tarô que foi recriado, que inicialmente é iluminura, que é o tarô do Andrea Mantegna, o pintor, aquele bem conhecido. Então aqui essa é uma edição, isso aqui é uma imagem do baralho recauchutado, recriado para publicação recente pela editora Scarabel, que tem esse projeto de... Então aqui, ó, esse aqui é o primeiro das esferas celestiais dos planetas. Esse aqui é o mesmo, né? A prima causa, né? Aquilo que move todo o universo a partir dessas esferas. Aí depois ainda ele tem, além da prima causa, né? A própria ideia de uma abóboda celeste, e ainda cadê? Né? A abóboda celeste, a prima causa, e o primo mobile, que é o movimento que move todas as esferas. Então, assim, são 50 iluminuras. As primeiras são 7 planetas, o primo mobile, a prima causa e a esfera cósmica. As 9 músias e Apolo. As 7 artes liberais, mais a poesia, a teologia e a filosofia. Guardem a palavra filosofia. As 7 artes liberais, as 7 musas, e aí os tipos sociais, que vão desde o miserável passando pelo imperador e pelo papa. E o artista seria o terceiro depois do miserável, é o miserável, o servo, o artista e o comerciante. E aí vai seguindo o cavaleiro, né? E assim vai até chegar no papa. E então, aqui é mais uma imagem de geometria mostrando a importância, e aqui já uma xilogravura, porque é com a chegada da prensa, em 1440, e do tipo móvel. A prensa já existia, mas ela era manual. Mas a prensa do Gutenberg, ela vai colocar, cada letra vai ser um carimbo. Então, tu tem como fazer livros muito grandes, como a Bíblia, a partir de organização de tipos e organização de páginas, e aí tu passa quantas páginas, eu reorganizo os tipos, passa mais as páginas, e assim é possível a publicação e a expansão de livros e tratados que ficavam restritos aos monastérios. E aqui nós vamos ter esse hominus illiberalibus. Por que illiberalibus? Porque são artes, são ofícios não liberais, não libertadores, são ofícios manuais. Então aqui o desenhista da xilogravura,
né? Aquele que está depois, aquele que carimba o gravador, né? O que usa a goiva para trabalhar a partir do desenho a madeira, as pranchas de madeira. Aí os que fazem as pranchas, aqueles que carimbam as gravuras já impressas com as cores, então ali dá para ver o colorista, ó, os potes de tinta e o carimbo da cor em cima da gravura. E aí os gravadores e carimbadores no geral, né? E os que forjam também os tipos a partir ali daquela fornalha. Então, aqui todo o trabalho de uma oficina de gravura no século XVI e o quão a gravura vai se tornar importante para a expansão do conhecimento. Inclusive, nós vamos ter, né, essas imagens, e aí os jesuítas são pródigos em fazer isso, e o próprio tarô do André Mantegna, que era uma iluminura, pode ser reproduzido como gravura. Né? E aqui, então, só que aqui está invertido da organização da reprodução, que é o mundo celeste, o mundo das virtudes, o mundo do conhecimento é o do meio, o mundo das musas e o mundo dos homens, né? As 5 camadas de mundo. Aqui uma alegoria do Mantegna da fortaleza, a fortaleza, uma musa, né? E aí nós vamos ter uma imagem que está dentro da organização do André Mantegna, que é a filosofia. Como assim a filosofia? A filosofia é uma novidade. A gente vai dizer os filósofos antigos, não. O termo filosofia, amigo do saber, tem uma representação, eu esqueci ali, quando eu mostrei as artes liberais, lá no meio tem a Sofia, que é uma representação, vou voltar rapidinho, tá? Os tarôs, lá as artes liberais, aqui o sincretismo, as crônicas de Nuremberg, ficou uma aula enorme. Lá no meio das artes liberais nós temos a Sofia. A Ars Moriendi, que é um tipo de emblemata, a Bíblia. Eu tinha botado aqui as geometrias, aqui a Sofia. Ou seja, o centro, a sabedoria como centro de todas essas artes. Aí nós vamos ter a Sofia como amizade ao saber, tá? O Crônicas de Nuremberg, passa. Sincretismos, e aí o tarô como é fruto desses sincretismos, alguns crendo mais que os outros, né? Nas influências, o Gutenberg, a oficina, os livros jesuítas e a filosofia, que é a Sofia. Então, a amizade é a Sofia, a relação com o livro e com o claustro, com a cela, com aquele lugar que é o estúdio, onde tu se debruça para estudar. Aí os esquemas, né, continuam aparecendo, só que aí começam a se pensar, né, cada vez num décimo céu, que é esse primeiro mobile, esse móvel acima de todos, que é onde estaria Deus. E aqui, por exemplo, o Hans Baldung, que é um artista bem importante, mostrando num sistema zodiacal um eclipse. Né? Como seria o funcionamento de um eclipse em relação à Terra, a Lua e o Sol. Aí o ser zodiacal começa a ser popularizado pela xilogravura. E aí nós vamos ter emblematas como Atalantas Fugens, que é uma emblemata, Os Segredos da Natureza Química, que é um tratado considerado alquímico já no século XVII, que não está na lista daquelas 52 emblematas, porque não tem um sentido moral, e tem sim um sentido simbólico e com uma pretensão científica de lidar, de manipular metais. Mas, ao mesmo tempo, aqui aparece essa questão do antropocentrismo, que está no homem vitruviano, que eu não trouxe aqui, que também é uma mnemotécnica, né, dessa inscrição das esferas do macrocosmos e do microcosmos e do homem dentro, depois do que vai ser mistificado, que é o triângulo e a trindade a partir da geometria sagrada, né, sacralizada, especialmente pelas místicas que virão depois, que é o triângulo.
Com a expansão da gravura, nós vamos ter uma série de decks, ou seja, a estilogravura permitia que aquilo que era uma iluminura num palácio e que tinha o tamanho de uma mão, aqui como esse da Jane Lila, que está bem do tamanho da minha mão, tá? Esse aqui é uma criação do século XX, mas se inspira nos pendurados. Ó, então isso aqui tinha o tamanho de uma mão. É possível, dentro de um deck, tu diminuir o tamanho daquelas iluminuras originais e pela gravura na madeira, tu imprimir todas aquelas gravuras numa grande matriz, num deck, e aí poder cortar, e aí vão surgir os tarôs, hoje conhecidos como os tarôs de Marseille, né? A partir do final do século XVII, aqui alguns que estão na Biblioteca Nacional da França, né? E aí percebam a carta do mundo, que é o de número 21, que tem a mesmo vulnus Cristo, a mesma forma ogival, onde se colocava Cristo, como não pode, por uma série de concílios e proibições da igreja, colocar Cristo, representar, né, Deus numa figura profana que ia para cima de uma mesa de taverna. Então entra a dançarina, né, essa figura que está no Atalantas Fulgens como Anima Mundi, como vai aparecer a partir do século XVI a Anima. A roda da fortuna, o mago, esse feirante, esse, né, que apresenta na sua banquinha os seus produtos, e o andarilho, o louco, que carrega o seu viático. Aí o taroquino de Bolonha, também estilogravura, com as variações, aqui vocês podem ver o enforcado também, ó, perdendo dinheiro, segurando as moedas. E aí... Outros baralhos que necessariamente não têm as figuras advindas dos trunfos palacianos, né, mas tem as figuras de corte, os cavaleiros, como são os baralhos de jogar cartas atuais. E aí, quanto mais longe do Mediterrâneo, mais os criadores de baralhos, de figuras, vão se distanciar dos naibes árabes, dos mamleques, né? E do norte da África. Então, esses aqui são de Nuremberg, já transformam os naipes, e todos têm essa relação com a conta, com o número, assim como os dados. Aqui um enforcado para a gente, já eu peguei, né, essa imagem, esse aqui já é o mais propagado, que as moedas estão caindo dos ombros. E tudo isso, especialmente os tratados, os emblemas e as imagens mnemotécnicas que podem aparecer avulsas, mais o conhecimento das ervas, mais o conhecimento dos metais, é chamado especialmente no século XVI, nos 1500, ars philosophorum, arte filosófica. Aqui, ó, a filosofia mosaica, está mostrando as relações, né, do sol, da escuridão, como é que se forma, tem toda uma explicação cosmogônica, protocientífica, que é considerada filosofia. Então, essa aqui também mistura a questão, né, da basílica filosófica, vocês vão ver que tem toda uma relação, tem o nome hebraico de Deus, e como tudo isso, né, está se relacionando com elementos que são alquímicos, com os planetas, com o zodíaco, com os 7 céus. Isso o Foucault explica muito bem no início daquele livro, que ele trata da emergência do que vem a ser as ciências humanas e as disciplinas humanísticas do conhecimento na Idade Clássica. É no início do livro As Palavras e as Coisas, de 1966, ele parte desse tipo de ars philosophorum, né, e dessa basílica filosófica, para entender um conhecimento onde tudo se relaciona. Então, a Opus Médico-Químicum, por exemplo, do Johannes Danielis, ela faz essa mistura, trabalha com a ideia de corpo, ânima e espírito, né, trabalhando com os 4 humores, com os 4 elementos, com uma organização tetagramática do universo, e sempre isso se explicando, né, numa relação entre Hermes e Hipócrates, que seria um filho de Apolo,
com esse conhecimento que é o Sol, né? Então isso já não é nem um tratado, mas é considerado um tratado, mas já é uma opus, quer dizer, uma obra com um teor enciclopédico de reunir todos os conhecimentos, né, no século XVI. E aí a filosofia, tal como hoje, ela foi repintada e republicada na versão comercial, né, para estudiosos do tarô de Mantegna. E aí eu trago uma pintura em toda a aula, tá? Porque não é uma aula sobre pintura, mas como o nosso objetivo é pensar o Goya, e como o Goya satiriza as emblematas com os caprichos, eu trago uma pintura do André Mantegna, porque o Goya também foi pintor. E aqui é o Triunfo das Virtudes, o último ano do século XV, 1499, né? 300 anos antes de Goya desenhar os caprichos e imprimir esses caprichos, mostrando então as virtudes vencendo os vícios. E aí vamos falar um pouquinho das virtudes clássicas que aparecem em todas as emblematas, assim como os vícios, né? E a primeira emblemata é do André Alciati, de 1531. Essa é certo. Aqui já foi uma impressão de 1548. Ela está em latim, eu vou passar brevemente, né? Então vai mostrar virtudes como a prudência, a justiça, a fortaleza, a concórdia e também os vícios como a perfídia, a estultícia, a burrice, a estupidez, a gula, a avareza. Eu não estou mostrando todos, tá? E aí fortuna, que não é nem vício nem virtude, mas é alegórica e tem uma relação, né, com a abundância, e é uma abundância finita. E ali embaixo, é importante vocês olharem, tem sempre uma máxima, tem sempre um dizer que traduz aquela imagem, que traz a lição de moral. Então aqui a honra não chega a ser, né? E aí uma explicação, a justiça da pátria e tal, e aí uma cena histórica que ilustra a honra, então tem um caráter ainda ilustrativo, né? E aí uma das também muito famosas é a do Guillaume de Perrier, que muitas vão inspirar o que hoje é produzido, e aí lamento, né, na aula, quando eu dei essa aula um pouco diferente, né, em novembro, não trazendo os tarôs, deixa eu só pegar aqui, o Teatro do Amor, que são várias mnemotécnicas do século XVII, que vão ter a lição de moral. O pessoal que estava, né, aqui agora não tem como circular isso aqui. Essas são coloridas, obviamente, também. Tudo que é republicado, né, a questão da estultícia. Então, todas têm uma lição de moral. Essa aqui ainda é estilogravura, né? Essas todas são estilogravuras, assim como cantos, poemas, como, por exemplo, Orlando Furioso, de Ariosto, que vai trazer mitos clássicos, vai recriar mitos clássicos com personagens repintados ao gosto do século XVI. Orlando Furioso também é ilustrado, então a gente vai ver que aquele mesmo manuscrito medieval, a mesma lógica, imagem, ornamento e texto, reapresentada no livro renascentista, mesmo que seja um canto poético, mítico, como Orlando Furioso. E aí aqui vocês vão ver que mudou bastante as crianças de Mercúrio de uns séculos para os outros, porque aqui já começa a existir a gravura, não apenas na madeira, mas também a litogravura, que é a pintura na pedra, né, e a impressão na pedra, que é uma calcogravura, às vezes calcada num relevo, numa pedra sabão, numa pedra mais mole, e a mais delicada, que vai aparecer nessas imagens aqui, que vai aparecer no século XVII, nos 1600.
E aí as crianças de Mercúrio, se antes elas estavam num ambiente rural, elas já estão nesse lugar que tem um arco, que é a loggia, que é a loja, ou seja, na marquise, onde as feiras se protegem das intempéries e aonde acontecem as negociações, e inclusive onde os primeiros ateliês com assinatura de determinados artistas, eles estão estruturados dentro desses espaços arqueados com uma proteção ao tempo. Então, a feira ainda acontece na praça, mas a loja já cria um espaço entre a casa do artista, entre o interior e o exterior. E aqui também, né, aparece 1572, Giovanni Paolo Lomasso faz uma alegoria da pintura, já para o frontispício de um tratado della arte della pintura, no momento em que a pintura já domina a perspectiva e a sombra, já domina a anatomia da figura humana e ela escande a geometria a uma representação que exige um tratado e muito estudo e muitas técnicas que não são só aplicadas, né? E aí, no momento que existe um tratado della arte della pintura, a pintura pode ser uma arte tão acadêmica como qualquer outra arte liberal. E uma das emblemáticas aqui já a gravura em metal, vocês vejam a diferença do tratamento das rachuras, né? É a do George Whitery, que reaparece em muitas outras, ela é de 1635, é uma das mais comuns. Eu não vou ler aqui as lições de moral, mas essa aqui tem a ver, e ela é feita em inglês, então ela é de, né, para nós hoje, ela é mais fácil de ser entendida do que o latim, por incrível que pareça. Né? Então, os livros de emblemas, essa aqui vai dizer, né, no fim, você... não adianta que você invejar, vai acabar, né? São lições, né? Essa aqui na morte, não interessa, né? Se você morreu de espada ou de bordoada, enfim. Então, todas as lições, quando você é o rei do mundo, você está tendo que se equilibrar entre forças diferentes, entre o poder e o saber. Aí aqui você, não adianta, se você, né, tu vem para o mundo nu, tu morre nu, tu morre, não, ninguém sai dessa terra com as suas riquezas, né? A questão da fortuna, como ela vai e vem. E aí essa aqui é muito interessante, né? Que o estudo traz a sabedoria, mas o feminino se torna coquete, é o problema e a coruja também como atributo do estudo. Esse outro aqui também é do Wierix, da Antuérpia, aparece a questão da mulher mandando no marido, e aí tudo tem uma lição. Esse aqui já é mais próximo do que o Goya vai apresentar. E esse que é do Nuremberg, 1617, é aquele bem conhecido, o ditado, e aí vocês vão ver como tem ditados populares, que é o menor come o maior. Literalmente, está. Esse é fácil de decifrar. E aí nós vamos ter, não é bem emblemata, mas aparece nos livros de emblematas, alegorias dos novos continentes e de todos, dos 4 continentes. Então, aqueles 4 ventos, os 4 elementos, os 4 humores vão aparecer aos 4 continentes. E esse é o mundo que se completa, né? Então, eu trouxe aqui só o da América e da África, que são as novas alegorias, com seus animais. E é importante lembrar que é no século XVI, com a expansão do material impresso, que as narrativas dos novos mundos são vendidas nas feiras. E aí nós vamos ter as histórias do Hans Staden, sobre os canibais, e isso é vendido como panfleto, né? E é um entretenimento. Século XVI, essas histórias alguém lia, e aquilo também era passado de boca em boca. Então, aqui uma alegoria da América, né? A América em cima do tatu, isso, e ali as lutas que aconteciam entre os ameríndios, todas essas questões de embates
que acontecem especialmente século XVI e XVII nos territórios deles, né, nos territórios que os europeus invadiram. Então, aqui uma oficina já de gravura, de calcogravura, só para vocês terem uma outra, isso aqui é uma litogravura, então a produção industrial da gravura, e quanto há uma separação, né, ainda nesse período, das belas artes e das artes aplicadas. E a gravura, mesmo que ela reproduzisse quase fielmente o que estaria numa pintura, ela não é considerada belas artes porque ela é reproduzível. Então aqui outras emblematas, algumas mais religiosas, né? A oração purifica o coração, daí algumas... E aí também voltam ao que aparece nos tarôs, que é o sol, a lua, deuses clássicos, relações com planetas, as virtudes. Isso vai permanecer até a enciclopédia, né? Como o Cupido manda o demônio embora, esse também do Vírix também, tá? E aí são muitas, tá? No material da disciplina vocês têm os links. Esses links que estão aqui na aula, depois eu vou passar também no e-mail para todos que estão participando do seminário. E quem quiser pesquisar, pode pesquisar pelos sites e pelo próprio busca emblemata. Né? E aí, claro, cada emblemata poderia gerar uma aula, uma emblemata, para se traduzir, para se pesquisar, para procurar uma imagem, quantas imagens existem nessa imagem, como uma de juízo final, ou então essa aqui, né, com a questão do embate com um símbolo jesuíta, o brasão de armas do Reino de Portugal e um chefe tupinambá com o seguinte dizer: lux in tenebris lucet, in tenebre e non compreendent, ou seja, há uma não compreensão daquela outra figura de poder que é o próprio ameríndio. Um outro tarô que é muito mais próximo das emblematas, que é o do Giuseppe Maria Mitelli, já do século XVII, já impresso em gravura e metal. E também, né, então tem outros elementos como o interesse, o engano, né, a inconstância, que não são os vícios tradicionais, né, que vão aparecer. Né, o jogo, e inclusive uma das cartas é o próprio jogo de passatempo, que essas imagens impressas representam. E aí aparece, inclusive, a pintura, né, a domesticação de animais, as virtudes. Cada deck vai inventar o seu sistema. E aí, a partir do século XVII, isso vai variar com mais rapidez. Porque quanto mais imagem, mais... Então, até a falsidade do amor, a Hárpia, né, que é uma figura demoníaca, né, a melancolia, os humores vão aparecer, e até a figura do turco, né? O mangia bene, o comer bem, o dano, o furor, né? Outros tipos de figura. E esse foi encomendado, o Mitelli recebeu a encomenda desses desenhos da família Bentivoglio de Bolonha, cujo brasão está no as de copas. Então, algumas vezes, e o nome dele está no as, e a efígie do desenhista está no as de ouros, né, na moeda. E aqui um enforcado de um baralho que é considerado uma variação, é um baralho italiano do século XVII, chama o baralho clássico, que também é feito em gravura em metal, já varia em relação aos baralhos mais populares, como o de Marsella, que é o baralho italiano, né? Chama o baralho italiano clássico, que é do século XVII para XVIII. Nesse tempo, a gente vai lembrar que nós estamos em plena colonização do Brasil. E os jesuítas imprimem muitos livros em Amsterdã, por incrível que pareça, né? Inclusive tem um jesuíta em Amsterdã, e eles têm esses livros que é a Ratio Studiorum, que junta uma série de tratados das artes liberais, ou seja, o conhecimento
estratificado pelo currículo medieval para trazer a glória maior do conhecimento para todos aqueles que estudavam, né? E, ao mesmo tempo, já existe sátira de tudo isso e do próprio mundo colonial e do próprio julgamento de quem vai para o céu e quem vai para o inferno, nos Sonhos, do Francisco Quevedo, que é um livro do século XVII, que é uma sátira. E isso aqui é a capa reinventada, tá? Aqui está a capa 1617, e pensa em um mundo colonial e todos os problemas de absolutismo monárquico, que todo o fortalecimento das classes aristocráticas por todos aqueles casamentos. Então ele põe sonhos para disfarçar, né, os discursos de verdade descobridores de abusos, vícios e enganos em todos os ofícios e estados do mundo. Né? E aí Dom Francisco Quevedo Villegas, cavaleiro da Ordem de Santiago e senhor de Luan Abade, faz. E aí esse livro, como todos, como Orlando Furioso, também é ilustrado. E nessas ilustrações, o retrato das pessoas que estão cometendo os vícios e os abusos aparecem, né, na gravura em metal. Interessante que tá, os jesuítas também vão imprimir a arte da gramática da língua mais falada no Brasil, na costa do Brasil, que começam os tratados de Guarani, para que os missionários conheçam e consigam falar Guarani. Essa aqui é uma gramática da arte da língua Guarani, que é escrita pelo padre Anchieta. E aí essa relação do conhecimento, olhem bem, ali embaixo os livros, né, a gramática, a lógica, a retórica, ok, é o trivium, o quadrivium, mas a palavra de Deus está acima das artes liberais. Então, nessa compreensão do estudo do mundo colonial, né, o poder divinizado e o poder da catequização tem que ser maior do que o conhecimento filosófico, que era o centro das relações medievais. Então, aqui uma figura, né, mostra a educação, as crianças, e é interessante, a gramática da língua portuguesa com os mandamentos da Santa Madre Igreja. Então, não é mais só a gramática enquanto arte liberal, né? Os mandamentos da Madre Igreja vão perpassar todo o estudo e o domínio da gramática. Mas é também nesse momento que, na França, especialmente, já começa a ideia da educação infantil, e aqui nós vamos ter a Biblioteca das Crianças, do Monsenhor de la Dauphine, que já vai estar pensando que as crianças têm que ter acesso ao conhecimento. Isso é novo. Isso é já um prenúncio do que vem a ser o iluminismo. Aqui, então, uma imagem do Vessar, do Atlas de Anatomia, também é uma mnemotécnica, e aí vai surgir, século XVII, 1669, uma proto-enciclopédia feita por um jesuíta, Thanasius Kircher, que envolve aquela ideia combinatória do Raimundo Lully, que se chama Ars Magna Scientia. Já começa a aparecer a ideia de uma ciência, de uma consciência, né? Então, essa Ars Magna já dá uma ideia de que existe, não é mais só a mera filosofia. O Athanasius Kircher, ele tem também um tratado que é considerado protofísico de ótica, né, que é Ars Magna Lucis e Umbrae, luz e sombra, né? E aí também é cheio de mnemotécnicas com explicações óticas e as já elaboradas funções e parábolas e círculos e elipses, todas essas relações matemáticas que a gente vai ver desde o plano cartesiano, que vão seccionando a Terra e todas as superfícies a fins de matematizar e de estudar todo o universo e todos os seus fenômenos. Aqui é interessante porque tem a questão das navegações, né? Nessas projeções, e começa a se estudar a ótica. E ele aqui não é uma gravura do século, é uma calcografia do século XIX, tá?
mas eu não achei uma do século 17, ele que cria a lanterna mágica que vai projetar. Só que a lanterna mágica é usada no século 17 para criar fantasmas e assustar as pessoas e fazê-las rezarem mais e voltarem para a igreja depois de um período de muita expansão de conhecimento. O século 17 recorre a medidas muito autoritárias para que as pessoas voltem a ter fé. E aqui, então, já uma árvore do conhecimento muito mais ampliada, com muito mais secções, embora a base do tronco seja né, o beato, aquele que lê e observa contemplativamente todos os ramos do conhecimento. E é interessante que aparece também a ideia do anticristo, né? E todas essas construções demoníacas envolvendo a serpente. Isso aqui é de 1612. Inclusive a mística do 666, o anagrama do anticristo, toda essa, isso em pleno, né, prenúncio do que vem a ser aquilo que está começando a se estruturar como a Ars Magna Scientia. Então, tu tem todo esse contraste, né, da crendice, da superstição. Isso vai aparecer com muita força na crítica do Goya. E aqui tem a ver, né, isso aqui é de origem protestante, então há toda a demonização do cristianismo, do catolicismo e dos papas, né? E aí os tratados de Cabala, né, também continuam, embora isso seja visto com um olhar pela Igreja e pela Inquisição, né, a Cabala ainda perpassa, se travestindo de elementos cristãos então tem, só para mostrar que 1663 ainda se imprime aquilo que seria, né, umas mnemotécnicas alquímicas cabalísticas. Né? Então, é um espéculo, um olhar sobre a arte e a natureza na alquimia. E aí, sim, o conceito de enciclopédia, que vai aparecer no século XVIII, né, a educação que circula, e aí a enciclopédia de Derrot e d'Alembert, de 1751, ela leva muitos anos, né, para publicar todos os tomos, e então é por uma sociedade de pessoas letradas. Observem que o dicionário racionalizado, racional, das ciências, e aí as artes e os meios entram abaixo. Então, o que antes era a arte, agora tem como primeira racionalização a ciência. E a arte e os meios já são outras coisas que pela tradição ainda estão ali, né? É importante a gente pensar, lembrar que apesar do mundo colonial trazer muita força aos reinos europeus, no seu antigo regime aristocrático, monástico, existe toda uma mística em torno das antigas civilizações que não existia antes. E isso vai perpassar, então, a ideia do Eldorado, né, que é aquela busca dos tesouros perdidos no Novo Mundo, e os tesouros, possíveis tesouros, e o início das escavações arqueológicas para descobrir os tesouros perdidos das antigas civilizações, como a civilização egípcia. Então, vocês percebam aqui, né, até a desproporção das pirâmides, porque essas são imagens produzidas a partir de narrativas da oralidade, né, das narrativas. Então, as pirâmides de Gizé e a Esfinge, numa gravura em metal. E aqui uma litogravura com o mito do Eldorado, que, né, produziu, inclusive, as nossas bandeiras aqui, a ir atrás do ouro, a corrida do ouro. Né? E aí volta a questão do sincretismo, a cabala, as mnemotécnicas que vão articular tudo isso. Isso não está em Goya, mas eu mostro para a gente entender o quanto alcança a ideia de emblemata e o quanto tudo isso se relaciona e se mantém apesar da racionalização iluminista. Isso aqui é chamado arqueômetro, é uma construção, né,
totalmente fabulatória da Idade Clássica. E aí a árvore da vida, tal como ela chega hoje, também como uma construção da Idade Clássica no século XVIII. Então, misturando, né, o conhecimento hebraico com todas as mnemotécnicas e a organização cósmica da astrologia caldeia. E aí nós vamos ter esse tarô do Eteila, que era uma figura na corte do Luís XVI, né? E aí ele tem nas cartas essa organização cósmica muito parecida com a do Mantegna, né? E aqui os astros, a noite, aí o sol. E aí, por que eu trago os tarôs? Tá? Isso não aparece diretamente nos caprichos do Goya, que tem mais a ver com as emblematas, aquelas de cunho moral, mas isso perpassa toda a construção de figuras alegóricas e de figuras que são vendidas e usadas e colocadas em cima da mesa separadamente. Então, aqui uma versão do que vem a ser o tarô, que ele não chama de tarô, ele chama o livro de Thoth. Porque aí toda essa egiptomania, né, do iluminismo, que tem a parte de crendice e que mesmo com o racionalismo não se destrói, ela vai chegar, e aí vocês vão ver que os desenhos todos têm as pirâmides, todos esses referenciais míticos de uma civilização perdida. E totalmente, né, os mistérios que isso oculta. Aí aquela figura do mundo, que é a figura da própria viagem, o homem, os quadrúpedes, os 4 elementos, os 4 evangelistas, os 4 humores, já se torna mais circular, e vocês vão ver aqui uma figura muito antiga que está em várias culturas, que é o Ouroboros, que é a cauda que engole o próprio rabo. E que o Nietzsche vai trazer essa questão do Ouroboros para fazer a crítica da decadência da própria Idade Clássica, da decadência dos próprios ideais civilizatórios. E isso vai aparecer numa mnemotécnica que tem desde o Renascimento, que é as idades do homem, né? Desde o berço até o túmulo. E aqui, então, tem essa relação das idades, a idade do lobo, ali o homem depois do pico, né? O pico seria a idade do leão, e aí a decadência indo para o lobo até chegar no cão. Né? Então, começa o porco, eu não vou entrar, até porque isso tem variações, embora a idade do lobo perdure, tá? E aí a questão do túmulo, então isso vai aparecer, né? Inclusive depois nas colônias norte-americanas, até o início do século XX, sempre fazendo essa relação, resistir ao demônio, isso, a mnemotécnica que estava numa emblemata como uma prancha separada, ela está aqui na base da questão da idade do homem, com a grande lição, né? Resista ao demônio, resista ao mal, que você vai ir longe, vai, né? Você vai encontrar, né, a Deus ou aquela luz ali que é uma pedra filosofal, uma certa santidade. A gente pode daí fazer algumas relações contemporâneas e do mesmo período do Goya, que é as obras e os poemas escritos do William Blake, que viveu praticamente, morreu um ano antes do Goya, morreu um pouco mais cedo que o Goya, e nasceu 9 anos depois, né? 1757. E aí, no livro da Criação, de 1825, esse desenho do William Blake, né, recriado, romântico, ele refaz toda essa tradição iconográfica das emblematas, dos livros de horas, dos almanaques que perpassam todo o Renascimento. E aí tem uma gravura do William Blake que eu acho muito significativa, né? Porque toda essa tradição, toda essa questão livresca, ela marca
uma matriz europeia, e matriz não só pela gravura, ela marca uma matriz europeia, branca, masculina, de homens que exerciam, ou pelo menos respondiam pelas assinaturas nas oficinas. Não quer dizer que não existissem mulheres nessas oficinas familiares ou artistas mulheres. E essa figura do negro pendurado, porque daí agora vocês entendem por que eu chamei atenção sempre pela figura do enforcado, da figura infamante, né? O negro pendurado pelo gancho, sangrando, como um castigo, né? E é pendurado pelas suas costelas, isso existia nas colônias, né? Então é chocante, é importante, ela tem um fundo político para mostrar que aqueles que criam, né, não criam só, recriam aquilo que existe numa iconografia tradicional, mas também mostram os abusos, como Francisco Quevedo na Espanha, no século XVII, os abusos do tempo e do contexto. E aí que os pendurados do tarô de Marsella, tal como é produzido hoje, o tarô do baralho Rider, desenhado por uma artista chamada Pamela Smith no início do século XX. Só para a gente ver essa questão de como a imagem se perpassa, se reinventa através de diversos meios. E aí eu chego na figura do burrico, que é a prancha 39 dos Caprichos, que inclusive acabou sendo escolhida pelo pessoal do Jornal da URGS, né, o editor, o Everton, que quem escreveu a lição foi a Esther Maria Dreyer-Hauser, nossa parceira, né, uma das coordenadoras do Observatório da Educação e Escrileituras, que já acabou, mas nosso parceiro na rede Escrileituras. Então, aqui o meu redesenho da gravura com lápis. Esse aqui foi praticamente grafite lápis dermatográfico, porque ela é uma água forte, ela não tem ponta seca naquela gravura do Goya. Porque entra aquela discussão do burro, que é a figura da Stultitia, como está na maioria das emblematas, aparece a figura do burro, né? O assinino, em algumas eu acho que nesse aqui o burro não é a avareza, é a preguiça. Agora não vou me lembrar, acho que é a preguiça. E eu vou terminar daí com um desenho do Goya, uma aquarela com grafite, que né, está datado entre 1816 e 1820, que é antes da gravura que eu mostrei na aula sobre a vida dele, né? Não tratei totalmente da vida dele, mas sobre os conflitos e o contexto da vida dele, que é a mesma lição que eu continuo aprendendo. Tá? Muito saber, muito o que está escrito com a letra dele ali embaixo da margem muito sabes, mas muito aprendes, ainda aprendes, mas ainda aprendes. Que é essa figura do velho, sempre aprendendo. Então aí a gente poderia fazer toda uma relação com as figuras de Saturno, do ermitão. Então cada imagem, ela vai, como disse o Wolfram, ter muitas outras imagens dentro dela. Tá? Interessante ali, eu tinha mostrado numa emblemata, as emblematas como o Goya, aqui o meu Goya, elas têm, o artista se representa muitas vezes, especialmente depois do século XVII, quando o nome do artista é muito importante dentro da obra. Então, o artista começa a ter nome e começa a se desvincular do nome de uma oficina e ter uma autoria, especialmente a partir do século XVII, e isso ganha muita força no século XIX, quando o artista não tem mais um ateliê, que é aquele taller, aquele lugar de muitas criações, que muitas vezes é traduzido como oficina, mas o artista está no seu estúdio, ou seja, onde ele estuda. E a gravura do Goya, não é a gravura, desculpa, essa aquarela do Goya, a gravura é a da outra aula, sim, aquela é a do fim da vida dele. Essa imagem, ela expressa isso.
né? Um artista e um artista enquanto aquele que pensa e estuda. Bom, a gente teve essa descarrego aí de muitas imagens para entender o contexto dos caprichos, de como se chega num redesenho como lição de má educação, emblemática, criativa, num exercício de escrita de 40 pessoas, 42, eu nunca me conto, né? Nem conto, esqueço de contar eu e a Sandra. Então, era 43 autores, com tirando eu e a Sandra o máximo. E para a gente entender e conversar, tá? Peço desculpas por ter demorado muito para gravar a aula, mas porque ela tinha todo esse cuidado com fontes que não eram as grandes fontes e toda uma organização, são muitos slides, eu tinha que mostrar todas essas imagens para a gente chegar, né, numa provocação, que isso já gera uma outra aula de cunho mais filosófico, conceitual e uma discussão na aula síncrona sobre o pensamento sem imagens do Gilles Deleuze, né? O que o Gilles Deleuze quer, na sua filosofia da diferença, provocar enquanto pensamento sem imagem, não ilustrativo, não narrativo e não emblemático, não alegórico. Que pensamento é esse? Então fica a pergunta, a provocação para todo mundo pensar. E a gente segue, então, depois de todas essas 4 aulas. Então, essa aula se compõe com um contexto da vida do Goya, o conceito de capricho e com a apresentação do seminário. Agradeço a vocês, a atenção de vocês e até a aula síncrona.